Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na jogada que torcemos sem parar. Olha, eu vou gravar esse videozinho aqui rápido, vou tentar ser rápido, porque nos pegou de surpresa, pelo menos me pegou de surpresa, essa entrevista do Marcos Braz, publicada aí pelo Grupo Globo, né, pelo GE, pela TV Globo, que ele foi, assim, alfinetado, né? Depois dessa derrota do Flamengo para o Al-Hilal no Mundial de Clubes, torneio que eu sempre venho dizendo aqui é o mais, ou era, né? O mais importante que o Flamengo teria a disputar no ano, e foi tratado dessa forma, e não é de agora que a gente fala isso, já tem tempo. O GE até que deu uma apertada, me surpreendeu, mas será que tirou as respostas que toda a torcida do Flamengo quer e precisaria ouvir? Sobre erros do Braz? O Braz foi um pouco evasivo? Será que o Braz realmente botou a cara a tapa? A gente vai saber disso agora, porque eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da notícia e a gente vai ler juntos essa notícia. Agora, já digo, será que o Marcos Braz respondeu sobre os 60 dias de férias? Será que ele considerava, ele, né, como representante do futebol do Flamengo, considerava o Mundial o campeonato mais importante do time no ano? Será que ele respondeu também sobre a música, né? Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, que ele cantou quando ganhou a Libertadores e isso acabou pegando mal, não pelo politicamente correto, mas pelo ridículo que o Flamengo acabou passando por causa disso, né? E o que aconteceu com o Dorival Júnior, né? Porque ele fala que tinha que trocar o Dorival de qualquer jeito. O que aconteceu com o Dorival? Pô, contratou o Dorival foi campeão, o time jogou pelo menos quase um mês e meio, 2 meses de um grande futebol, né? E assim, ele falou também que o Vitor Pereira já era visto, já era desejado por eles, né, da diretoria do Flamengo, antes, né, do próprio Corinthians, dele para o Corinthians. Então, por que não contratou o Vitor Pereira antes mesmo do Corinthians? Né? Por que não contratou o Vitor Pereira ao invés do Paulo Souza? São perguntas que ficam em aberto. Será que a matéria aí do GE, será que a entrevista do Grupo Globo responde essas perguntas? Ele falou também sobre a venda do João Gomes e explicou o porquê de não ter trazido reforços, como prometeu, inclusive, aqui pra gente no Olha Quem Fala Futebol Raiz, prometeu na época de 3 a 4 reforços e um de nível acima da média. Se considerar esse um de nível acima da média o Gerson, ficaram faltando pelo menos aí uns 2 ou 3 outros reforços. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. A gente ia fazer um vídeo, vai fazer um vídeo que tá todo mundo aí achando que eu sou Flamengo, me chamando de clubista. Gente, clubista ataca, né, para se defender. Galera ataca no geral para se defender. Então, não vai colar isso comigo. Eu falo aqui, é que o canal mais imparcial, a mídia mais imparcial que você vai ver, seja no jornalismo esportivo ou qualquer outra área, qualquer outro segmento. Aqui a gente fala o que a gente vê. Tanto que a gente, eu, no caso, sou xingado pelos flamenguistas e sou de vascaíno, né? Falam que eu sou vascaíno, falam que eu sou botafoguense, tricolor, sei lá o quê. E eu sou xingado pelos flamenguistas também, né? Pelos outros torcedores dos outros times, de flamenguista, de clubista, etc e tal. Então a gente vai fazer um vídeo sobre isso, até para poder ratificar, né, essa questão. Será que o Flamengo foi mesmo prejudicado? Vamos ver a regra. Isso vai ao ar aí em breve no canal, logo, se bobear ainda hoje, na data que a gente está gravando aqui esse vídeo, que saiu essa matéria do Marcos Braz, que vamos colocar aqui imediatamente para você acompanhar com a gente em tempo real. Olha só, essa é a parte que eu acho que começa mais importante, né? Sobre a chegada do Vitor Pereira, o dirigente afirmou que o Flamengo já o conhecia antes mesmo da chegada ao Corinthians e por isso o contratou com bastante confiança no sucesso. Aí ele falou aqui, foi com convicção, não é porque perdemos 2 finais que vou mudar meu discurso. Eu espero mesmo, né, Braz? Comentando aqui, de leve, eu espero que vocês façam isso, que vocês deem respaldo para o Vitor Pereira e que não ameacem demiti-lo, que cedam a pressão, seja propriamente da torcida, da imprensa, como já vem acontecendo bastante, apesar de ter um mês de trabalho, porque vocês contrataram e além de manter o trabalho, tem também a questão da multa, né? Mais uma multa a ser paga, o Vitor Pereira, caso seja demitido, tem que receber o salário dele até o final do ano, ou seja, até o final do contrato dele. Então vamos voltar aqui para a entrevista. Ele falando aqui, o Vitor ficou conhecido no Brasil pelo trabalho do Corinthians, mas nós já tínhamos outra análise, inclusive foi um dos mais avaliados para substituir Renato Gaúcho no início de 2022. É um técnico que já está adaptado ao Brasil,
o que contou muito. É profundo conhecedor dos adversários, achamos que seria um facilitador enorme para um bom trabalho aqui. Então segue a minha pergunta aqui. Por que, Marcos Braz? Por que vocês da diretoria do Flamengo, por que a diretoria do Flamengo não contratou o Vitor Pereira no lugar do Paulo Souza em dezembro, janeiro, né, há um ano atrás? Vamos voltar aqui. Sobre agora o Dorival. O que ele fala sobre a não renovação com o Dorival Júnior? Vamos conferir aqui. Marcos Braz admitiu, porém, que o Flamengo arriscou alto ao fazer a troca com o Mundial batendo a porta e diante de um intervalo de 38 dias entre o primeiro treino dado por Vitor Pereira e a estreia no torneio. Claro, né? Lógico. Isso aí... E, gente, eu vou falar aqui. Eu também achava que o Dorival poderia ser trocado, mas por um técnico mais top, como eu falei aqui. E acho que até eu errei nessa. Eu acho que o Dorival merecia ter ficado, ter negociado um contrato até o Mundial, porque foi um ciclo que ele conquistou, né? O Flamengo disputou 3 finais, ou vai disputar 3 finais, já disputou 2, a Supercopa, o Mundial não chegou nem à final, foi só até a semi, e a Recopa, graças aos títulos que o Dorival conquistou, né? Então seria o encerramento de um ciclo. Aí depois, realmente, chegou em março e não ganhou nada, e o time não rendeu, seguindo o mesmo trabalho, aí sim poderia trocar o Dorival. Acho que tinha que fazer essa negociação, sem dúvida. Vamos lá. Se eu não soubesse desse risco, não poderia estar aqui no cargo que eu estou. A gente sabia desse risco, você não pode imputar somente ao tempo de trabalho o resultado que não foi o que queríamos entregar. A diretoria do presidente Rodolfo Landim está há 4 anos, aí vai falar, né, Braz? Vai falar sobre o que vocês já ganharam, que tudo bem, é justo, mas vai jogar na cara. Vai jogar na cara que aqui, ó, ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Recopa, 2 Supercopas. Tínhamos uma expectativa maior de chegar à final de um Mundial. Quando não se chega, é evidente que existem os questionamentos. Vamos avaliar o que poderia ser feito melhor. Eu acho que vocês erraram muito, e a gente já vem batendo nessa tecla aqui, não é de agora, bem antes até do jogo, e fomos até xingados aí, né, ofendidos, depreciados, até de estagiário no Instagram, quando eu fiz um tweet e compartilhei lá no Instagram que a preparação física do Botafogo estava muito melhor que a do Flamengo. Aí o pessoal, o Botafogo disputa o Carioca e nem se classifica, e o Flamengo está no Mundial. Gente, ninguém... não tem clubismo aqui na nossa análise, a gente fala o que a gente vê, simples assim. E tudo para o bem, sem querer mal de ninguém. Tivemos um calendário atípico em relação... Aqui, ó, falando mais contratações, né? Em relação a contratações. Ele prometeu, o Marcos Braz tinha prometido, deixa eu botar aqui que eu esqueci de compartilhar com vocês. Marcos Braz tinha prometido 3 a 4 reforços, né? Olha o que ele falou aqui. Tivemos um calendário atípico em relação a contratações, entendemos que poderíamos ter sido um pouco mais agressivos no mercado, mesmo trazendo o Gerson, que é uma grande contratação. Talvez por ser um ex-jogador nosso, muita gente não entende a dimensão do que foi trazer o Gerson de volta. Ele fez gols, deu assistências e foi muito relevante para a ida do Olympique à Champions. Evidente que a gente quis fazer outras contratações. Temos uma inserção muito grande quando vamos analisar um jogador, e a Copa do Mundo atrapalhou muito. Jogador concentrado, jogador esperando para jogar, e essa é de fato a prateleira em que estão as contratações do Flamengo hoje em dia. A gente teve muita dificuldade nisso, disse ele para completar. Pois é, mas poderia ter contratado pelo menos jogadores, se o Flamengo mapeasse bem o mercado, né, Marcos Braz, poderia ter contratado jogadores não tão badalados, e aí, inclusive, o próprio GE insiste nesse tema, a gente vai ler um pouco mais abaixo. Todo mundo dentro do departamento queria fazer as contratações com jogadores de maior potencialidade para termos um resultado diferente, mas infelizmente não conseguimos fazer com mais contundência. Quando o resultado não acontece, tudo se apresenta com potencialidade no Flamengo. Do mesmo jeito que apareço no pódio, tenho que aparecer agora para dar o mínimo de satisfação aos torcedores do Flamengo. Isso o Marcos Braz tem de bom, ele realmente bota a cara. Dificilmente ele, mesmo que ele seja evasivo, ele tem um media training muito bom, o Marcos Braz fala muito bem, ele consegue se sair muito bem das arapucas. Eu falo por experiência própria, né, porque eu já entrevistei ele várias vezes, mas ele errou muito. Eu vou te falar o seguinte, ele como representante, né, da diretoria do Flamengo, e vou falar o seguinte, o Marcos Braz, cara, não é questão só de contratação, eu acho que o erro maior foram esses outros aí, não manter o trabalho, pelo menos até o fim desse ciclo, dessas competições, como eu falei, e também
dar esse tempo todo de férias e não se preparar devidamente. O time do Flamengo bem preparado já seria outro patamar aí para disputar esse Mundial. Diante desse cenário da dificuldade para contratar e calendário diferente de pouco tempo, para quem viesse a substituir Dorival, não seria mais prudente manter o comando anterior? Eis a questão aqui agora. Eu esqueci de novo de botar aqui a tela para você. Vamos lá. Olha o que o Dorival falou. O Dorival não, olha o que o Marcos Braz falou, minha gente. Se a gente estivesse fazendo essa entrevista antes, você não seria tão contundente somente nessa pergunta. Pois é, mas a pergunta foi feita depois, né, Marcos Braz? Eu já falava aqui que seria um risco antes, mas não só pela troca do comando, mas pelo hiato ali de preparação, né, que o Flamengo teve, inclusive porque não tinha técnico, e foi o que ele mesmo falou. Apresentar agora um único fato, que se a gente não tivesse feito a troca do Dorival teria outro resultado, eu acho acho raso. Temos um respeito enorme pelo Dorival, mas, mais uma vez, a gente entendeu que deveria fazer a troca. Internamente, tínhamos questionamentos nossos para fazer a troca. Evidente que é um início de trabalho, mas também não temos apenas uma semana de trabalho. Acho que o resultado não aconteceu e nem quero me apegar à arbitragem, mas trouxeram um árbitro que nunca apitou Copa do Mundo. Foi uma vergonha a arbitragem, foi um absurdo. Não quero usar isso como bengala, mas foi uma vergonha a arbitragem do Romeno. Pois é, sem dúvida. Isso aí eu concordo. A arbitragem foi muito tendenciosa, foi muito desproporcional e foi ruim, né? A mais ruim, pior para um lado, né? Não foi ruim para os dois lados, pelo menos na minha opinião. Isso eu vou fazer, como eu falei, um vídeo específico sobre isso ainda, lendo regra e tudo mais, discutindo os lances, não é o caso agora. Mas ainda assim, como eu falei na live, a gente, logo após o jogo, a gente pode botar a arbitragem como terceira maior vilã responsável, né, por essa eliminação precoce do Flamengo na semifinal. Dá para botar primeiro, como a gente colocou, o Marcos Braz como representante, chefe do departamento de futebol do Flamengo, e depois o Vitor Pereira, que foi muito mal no segundo tempo nas decisões que ele tomou, né? Então, Marcos Braz, tirando o corpo fora, né, dessa pergunta aí. Mas voltando à pergunta, a gente entendia que era razoável fazer essa troca de comando pela qualidade do elenco, pela vinda do Gerson. Então ele colocou aí que o Dorival não conseguia fazer... Olha, esqueci de novo de botar aqui para vocês lerem. Que o Dorival não conseguiria fazer esse time jogar porque o elenco é o elenco é muito bom para o Dorival. Foi isso que ele quis dizer aqui, ó. Aqui, ó, voltando à pergunta, a gente entendia que era razoável fazer essa troca de comando pela qualidade do elenco, pela vinda do Gerson. Então o Dorival não fez o time jogar bem no ano passado, em 2022. Isso é trairagem, hein, Dorival, o Marcos Braz. Eu até concordo que o Flamengo merecia um técnico melhor do que o Dorival. Melhor, um patamar mais alto, como, por exemplo, o Jorge Jesus, fato. Agora, dizer que o Vitor Pereira é esse cara e que o Dorival com certeza não faria o time, porque mais ou menos é isso que você está falando aqui. Depois da disputa do terceiro lugar, o Flamengo tem a Recopa e uma sequência de 3 clássicos que sempre influenciam. Quanto esse pacote de jogos mexe na convicção ou nas convicções de vocês? A temporada está rolando aqui para vocês, tá? A temporada está apenas começando. Pois é, mas o campeonato mais importante do ano para o Flamengo já foi, né? Infelizmente, a gente tinha o torneio de maior expectativa no começo, mas a gente não trouxe uma comissão técnica para 2 jogos. Então, pelo menos aqui ele admitiu, né? A gente tinha o torneio de maior importância no começo, então ele admitiu. Então ele admitiu que errou, pelo menos, né? Pô, se o torneio mais importante era no começo e não se preparou adequadamente para ele, então, indiretamente, você admite o erro. Pelo menos isso. Mas a gente não trouxe uma comissão técnica para 2 jogos, a gente trouxe para a temporada inteira, espero, né? Coisa que vocês não conseguiram fazer até agora, desde que saiu o Jorge Jesus. Na verdade, não conseguiram fazer nunca, né? O Flamengo nunca ficou com um técnico inteiro. O Jorge Jesus chegou no meio do ano, foi embora no meio do outro ano, e depois veio o Domi, né? Ficou 3 meses, 4 meses, aí o Rogério Ceni completou a temporada da pandemia, lembra? 2020, aí ficou mais um tempinho, em 2021. O Flamengo nunca começou com um técnico e terminou a mesma temporada com um técnico. Teve a chance com o Paulo Souza, mas não manteve.
Eu teria a chance com o Dorival agora também, né? Enfim. Quero lembrar que o primeiro torneio internacional que o Flamengo ganhou no Maracanã foi com a gente, foi a Recopa. Olha lá, mais uma vez jogando na cara. Temos a oportunidade novamente, temos pedreiras com os times do Rio de Janeiro que se reforçaram. É vida que segue. Temos que fazer as entregas para a torcida ter personalidade. Infelizmente, não podemos reverter os resultados que ficaram para trás. Mas podiam ter feito melhor, né? Para conquistar melhores resultados, porque era possível, sem dúvida. Aí ele jogou na cara aqui, você viu, né? Que ganhou a Recopa. De fato, foi o primeiro título internacional que o Flamengo ganhou jogando no Maracanã. Até então, só o Botafogo, né? Na Conmebol, Copa Conmebol de 93, tinha essa glória, vamos dizer assim, de conquistar um título internacional na frente, ali diante da sua torcida. Aí não falou, né? Que o Vitor Pereira vai ficar mesmo que o Flamengo perca tudo, perca os clássicos, perca a Recopa. Ele desconversou. A necessidade de reforços, aí o Flamengo, vou pular essa parte, porque ele fala aqui, vai ficar sempre atento à janela, do maior elenco possível, para deixar a comissão técnica com opções durante o jogo, falar de carência, acho que não é razoável, digo que o Flamengo está atento ao mercado, não deu apoio, Landim, não sei o quê. Agora sim, uma fase aqui importante da entrevista sobre o João Gomes, uma coisa que a gente sempre vem batendo também. João Gomes, minha gente, o João Gomes era um jogador fundamental para o Flamengo, o motorzinho do meio de campo, e será que ele não poderia ser vendido no meio do ano, na janela de meio do ano, que é a mais importante da Europa, inclusive poderia até conseguir uma valorização, o Flamengo ganhar mais pela venda dele? Vamos ver aqui o que disse o Marcos Braz sobre a venda do João Gomes. Se for pelo resultado do Al Hilal, não. A gente teve 2 pênaltis contra 1, em que nenhum dos dois o adversário tinha posse da bola. Com 46 minutos do primeiro tempo, temos um jogador expulso por segundo amarelo, sendo que o primeiro foi uma vergonha. Se analisar somente esse jogo, o João Gomes não poderia ter ajudado tanto. Agora o João Gomes, durante a temporada, claro, iria nos ajudar. É um dos motivos pelos quais iremos ao mercado. Tá bom, Marcos Braz. Você disse que o João Gomes não poderia ajudar porque o Flamengo sofreu pênaltis e o João Gomes não teria nada a ver com isso. Agora, o Flamengo sofreu 7 gols, 4 do Palmeiras e 3 do Al Hilal. Daí que foi de pênalti, não foi? Em 2 jogos decisivos. A final, né, da Supercopa, e a semifinal do Mundial. O João Gomes não faria diferença nisso? O Gerson não está fora de forma? Não está sem ritmo técnico e físico? O João Gomes não seria o titular? Não seria importante? Falar que o João Gomes seria importante só para frente, isso aí é brincadeira de mau gosto, como você mesmo gosta de dizer, né, Marcos Braz? A brincadeira de mau gosto essa sua resposta. E aí vai falar que vai ao mercado. Mas vai ao mercado? O João Gomes queria sair, beleza, mas não podia fazer ele ser vendido, sair no meio do ano? O Flamengo não precisava ir ao mercado agora, sendo que nem tem mercado agora, né? A janela está fechada. Loucura, hein? Vamos continuar aqui. O que acha que essa derrota deixa pedras no caminho do Vitor Pereira? Falou que deixa no caminho de todo mundo, inclusive no meu. Eu acho que no dele deixou bastante mesmo, hein? Mais que no do Vitor Pereira, foi o que a gente falou aqui. Mesmo com todos os títulos que a gente conquistou, mais uma vez jogando na cara, né, Marcos Braz? Essa pergunta só poderá ser respondida um pouco mais na frente com a entrega de toda a temporada. Está muito cedo para abordar esse tema de maneira rasa. É tudo raso para você, né, Marcos Braz? Tudo raso. Em outras entrevistas, você disse que não gosta de trocar de treinadores, né? Troca de treinadores. O Flamengo está no 8º desde 2019. Aí ele tem o pavor disso. Porra, imagina se não tivesse, hein? Imagina se não tivesse. Ele fala que o Dorival tinha que sair, tinha que ter feito a troca, e fala que tem pavor de treinador, de trocar treinador. Imagina se não tivesse, hein, Dorival Júnior? Que loucura, hein? Eu tirei de novo aqui o texto para vocês. Acha que o Flamengo tem a chance de mostrar maturidade e dizer: temos convicção e vamos seguir independentemente do resultado? Boa pergunta. O Flamengo nos últimos 4 anos ajudou a quebrar alguns paradigmas no futebol brasileiro. Esse é um grande momento. E não fazer em toda derrota, colocar em cima de uma pessoa, de um técnico, trocar técnicos com tanta facilidade. Tomara que a gente quebre esse paradigma também, como fizemos com os técnicos estrangeiros. Só que enquanto o Palmeiras está segurando o Abel Ferreira lá desde 2020, com percalços mesmo, que tenha sido bastante campeão, mas também teve percalços, o Flamengo já está no seu 6º treinador, enquanto o Palmeiras está com o Abel Ferreira desde então. Que loucura, hein? Seguindo aqui.
Vocês definiram a saída do Dorival em 25 de novembro e sabiam que VP só assumiria o time na primeira semana de janeiro. Importante, hein? Julgavam suficiente o tempo para adaptação para o Flamengo fazer um Mundial competitivo? A partir do momento em que a gente fez essa troca, sim. Se perguntar se é o ideal, talvez não, mas tivemos tranquilidade para fazer essa troca como a gente fez. O Marcos Braz adora falar isso. E eu, caraca, de novo saiu. O Marcos Braz adora falar isso, de tranquilidade. Teve tranquilidade para fazer a troca. Mas não deveria ter tido essa tranquilidade, né, Marcos Braz? Que fez uma troca errada. E você não explica o porquê fez essa troca. Como perguntou aqui, novamente, o GR forçando aqui a pergunta. Foi legal. O Grupo Globo, o Fred Gomes e o Eric Faria perguntaram. Eu acho que foram bem enfáticos, né? Mas não há nada que vocês possam abrir sobre os motivos que pesaram para a troca, sejam eles financeiros, técnicos, táticos ou físicos, ele não dá para abrir. O que aconteceu, hein, gente? O que aconteceu? O que será que aconteceu para o Marcos Braz querer trocar assim o Dorival? Até vale uma pergunta para o Dorival sobre isso, né? Mas o Dorival não vai falar também. Mas, enfim, uma pena, porque é uma loucura isso, de fato. E ele achando que dava para chegar, falha total, um amadorismo muito grande, né? Amadorismo gigantesco. Como ele mesmo sabe, como ele mesmo diz que é um dirigente amador, apesar de se achar muito melhor do que os profissionais, né? O Flamengo tem sempre mirado jogadores de Copa do Mundo, falta tentar mercados periféricos ou os países vizinhos da América por soluções com atletas menos badalados. No momento, por exemplo, o Flamengo carece de um volante de pegada como o João Gomes. Gente, isso aí eu vou te falar, hein? É o que a gente vem falando aqui, até na live em lives do Deco eu já falei sobre isso. O Flamengo sempre olha para reforços badalados, né? Nunca quer revelar jogadores, olhar um jogador ali que tem potencial, que seja mais barato, né? Aí ele vai, Marcos Braz sabe, né, responder, sabe tirar o corpo fora, olha lá. Teoricamente o Ayrton Lucas não era badalado, pouca gente conhecia. O cara estava na Rússia, né, aproveitou a situação da guerra, não era badalado, um jogador que foi vendido para a Europa, quer sempre contratar jogador de Europa, Marcos Braz. Pô, Ayrton Lucas, jogador novo, lateral esquerdo, caro, jogador caro. Teve uma boa passagem no Fluminense, foi para fora, exatamente, para a Rússia, né? Que não é um dos mercados mais tops, mas ainda assim é um mercado que paga bem. A gente trouxe, Pulgar não era badalado, Pulgar, jogador da seleção chilena, novo também. O Flamengo não faz essa análise em cima de contratação de badalado ou não. Acontece que com essa loucura do futebol midiático, os melhores jogadores têm essa exposição. Temos, por exemplo, o Pedro ou o Gabigol, que não deixamos de contratar porque tem mais inserção na mídia. Isso não quer dizer que não olhemos para os outros mercados internos e para o sul-americano. Acabamos de contratar o goleiro do Boca Juniors, que só ficou um pouco mais badalado depois de cruzar com o Corinthians. A gente contrata em cima de convicção, em cima de análise do scout. É brincadeira, né, Marcos Braz? Vamos falar a verdade aqui. É brincadeira. Você considerar o goleiro do Boca Juniors. Boca Juniors talvez seja o maior time da América do Sul, né? O maior clube da América do Sul, não um time atualmente, mas o maior clube da América do Sul, muita gente considera o Boca Juniors. Aí você vai pegar o goleiro do Boca Juniors, que talvez seja o maior pegador de pênalti da América do Sul. Não é badalado esse cara? Tá de brincadeira, né, Marcos Braz? Tá de brincadeira. Então, o cara foi até pro time do Cristiano Ronaldo lá, emprestado. Você vai dizer que não é badalado. É brincadeira, mais uma brincadeira de mau gosto tua, hein? Mas vamos lá, finalizando aqui. O Flamengo não mira tanto o mercado sul-americano por conta da questão de impostos. Quando é possível, a gente contrata como fizemos com o goleiro do Boca. É um goleiro sul-americano contratado na Argentina. Quando temos a convicção, a gente contrata. Se você analisar os jogadores que nesses 4 anos o Flamengo colocou dinheiro em contratação, vai ver que o acerto foi bem grande, independentemente dos títulos ou não. De novo, jogando na cara, hein, Marcos Braz? É muito maior do que a média em todo mundo. Isso é o trabalho de todo o departamento. Marcos Braz, jogando muito na cara. Tudo bem, vocês têm seus méritos, não tem que dizer que não. Tudo bem, tem seus méritos, mas jogar isso na cara para justificar as críticas, né, as perguntas mais afiadas, não dá, né? Não tem como. Porra, fica feio, né? Você não vai... Você tá contra-atacando, atacando para se defender, jogando na cara para justificar os seus erros. Não deveria ser por aí, né? Não deveria ser por aí. Como resolver a questão anímica e mental do elenco depois de perder um título que a torcida... Aí falou de outras lideranças. Aqui, ó, vídeo do Real Madrid. Essa parte aqui é importante.
para finalizar aqui. O vídeo do Real Madrid pode esperar voltou após a eliminação, você se arrepende. Se arrepende? A melhor resposta quem deu foi um jogador do Real Madrid. O Rodrigo sacaneou o Flamengo, né? Falando que não esperavam o Flamengo passar, esperavam ao Hilal. Um momento de euforia, de alegria, se faz uma brincadeira ou outra. Não foi desrespeito nada. Foram 20 minutos depois de ganhar a terceira Libertadores da América. O futebol está ficando muito chato. Falo isso em toda oportunidade que tenho. Não foi uma brincadeira desrespeitosa. Marcos Braz, ninguém falou que foi desrespeitosa. Ninguém falou que foi desrespeitosa. Ninguém. Pelo menos até onde eu vi. Agora, foi ridículo, né? Foi ridículo. Acabou sendo um papelão, porque o Real Madrid pode esperar. Foi fruto de... Ninguém criticou como se fosse uma falta de respeito ao Al-Hilal, como se fosse uma falta de respeito. Eu não vi isso. Foi um papelão, que o Flamengo falou de Real Madrid pode esperar e rodou. Nem vai enfrentar Real Madrid nenhum. O futebol é isso. Quando os outros times ganham ou ganharam, também fizeram brincadeiras. Tem que ser preservado com respeito. O futebol tem essa magia, um esporte coletivo diferenciado em que o pior pode ganhar do melhor. Aí o Carlo Ancelotti, né, respondendo aqui, que se surpreendeu com o Flamengo ter sido eliminado, porque tem entendimento da qualidade do grupo do Flamengo, mas isso é futebol, a gente não gostaria que fosse assim, gostaria de ganhar sempre, mas temos que dar as explicações nessas horas adversas, tem que expor, não gostaríamos, mas faz parte do processo, por isso estou aqui para falar com a torcida do Flamengo. Não me incomoda nenhum tipo de questionamento, mas gostaria de estar dando essa entrevista com um resultado diferente. Ah, jura, Marcos Braz, jura? Aí o texto aí para vocês, terminou. Gente, é isso. Uma entrevista necessária, Marcos Braz realmente precisava falar, mas ele é bom, ele é político, ele é polido, ele consegue se desvencilhar bem, como eu disse aqui, estou suando em bicas aqui, nossa senhora. Ele consegue falar bem sobre as coisas, consegue fugir bem das perguntas. Eu sou testemunha, porque eu já fiz várias perguntas, entrevistas exclusivas com ele, que ele conseguiu se sair muito bem. E é isso. O Flamengo, ele errou bastante. Para mim, continua sendo o principal culpado pela eliminação do Flamengo, por esse vexame de ser eliminado para o Al-Hilal na semifinal. Em breve, vídeo sobre análise da arbitragem e tudo mais, né? Será que eu sou clubista mesmo? Diga aí, você que é torcedor do Flamengo. Um abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar.